Entretanto, para já dar uma introdução naquilo que são os dons de operação, fala dom de fé. Este que podemos encontrar em Hebreus 11, 1 a 3. Hebreus 11, 1 a 3. Alguém pode ler? Aleluia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia. Amém. E já agora podemos também, no mesmo capítulo, no versículo 6. Aleluia. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Amém. Então, nós vimos dois detalhes. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não veem. Definimos o que é a fé e vimos que essa fé é totalmente imprescindível, pois sem ela não conseguimos agradar a Deus. A questão que vai surgir aqui: você tem fé? Eu tenho fé. Você acredita no Deus Altíssimo? Você acredita no Deus Todo-Poderoso? Porque eu vejo muitas pessoas dizem que milagres acontecem, e outros até que milagres aconteceram no tempo dos apóstolos para confirmar que realmente Jesus estava com eles e que hoje já passou. Entretanto, há muito detalhe na Bíblia que mostra que a palavra de Deus é eterna, que a palavra de Deus nunca muda. Se a fé é importante hoje, será importante para sempre e foi importante desde a criação dos mundos. Então, já para consolidar aquilo que a fé, vamos ver que em Marcos 16, 17 a 18 diz que depois de serem batizados, os acontecimentos que procederão àqueles que crerem são: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão as serpentes com as mãos e beberão de alguma coisa envenenada e tantos outros. Então, é para quem crê. Você crê? Porque se você não crê, você não é capaz de expulsar demônio. Um pastor dizia: se você não crê, o demônio vai te expulsar a bicos, pauladas, chapadas. Então você precisa crer. Se você não crer que Jesus pode te salvar, Jesus pode te livrar, se você beber uma coisa envenenada, vai morrer. Se você pegar uma serpente, vai me multiplicar e vai te envenenar, vai morrer. Agora a pergunta é: aqui alguém teria a coragem de pegar uma serpente com as mãos, sabendo que é venenosa e o seu veneno é mortal? Com fé, sim. Não, mas agora a pergunta é: aqui alguém teria essa coragem? Se tiver alguém com esse nível de fé, né? Então, aí, se calhar a resposta chega a ser que não temos fé ao nível que poderíamos talvez operar naquilo que são os dons espirituais. Sim, ainda não temos. Mas podemos buscar. Mas podemos buscar. E o segundo diz, João 14, 12 diz: aquele que crer nele fará as mesmas obras que ele fez e fará outras maiores. Quando eu estava meditando nesse versículo, cheguei a um detalhe muito importante. Se a Bíblia nos diz que onde estiver o Espírito Santo, estará também o Messias, estará também o Pai. Então quero dizer que sempre que eu pegar alguém que está de cura, esse ser curado, se você está a fazer, esse é Jesus fazendo. Então, se Jesus fez, Jesus habita em você, como é que Jesus não pode fazer? Hoje
naquele tipo, o tempo que ele estava no seu ministério fez, e hoje não pode fazer com você. Se ele está em você. O poder que ele tinha é o poder que está em você, porque ele também está em você hoje. Então, esse é um detalhe muito importante, já temos nota. Tudo quanto Jesus fez, ele vai continuar a fazer através de você, através de mim. Então, não se rebaixe a pensar que eu preciso, não sei se quem, para expulsar o demônio. Eis que eu vos dou a autoridade de pisarem sobre serpentes e escorpiões. Se você crer com todo o coração, não vai existir nem principado, nem potestade que vão prevalecer. Pois o poder que há em ti é bem maior. É o Messias. Alguém sabe o que Jesus fez? Acredito que todos. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou, fez levantar paralíticos, fez tantas coisas que, se nós pensarmos que Ele está em nós e nós não fizemos, a pergunta vai ser: qual é o problema? O que está errado em mim? É uma coisa, é a fé. Jesus nunca se questionou se o Pai existe. Jesus nunca se questionou se o Espírito Santo habitava nele. Ele tinha certeza de que o Espírito Santo habitava nele. Ele tinha certeza que o Pai existe. Ele tinha certeza que o Pai é o Todo-Poderoso. Não existe poder que sequer chegue aos calcanhares do Pai. Agora, se você também crer assim, não apenas dizer eu creio, porque a palavra e ações são muito diferentes. Então, você precisa realmente crer. Mas não é só você também. Acho que todos nós cá precisamos realmente crer. Depois, em Mateus 17, 20, diz que se tivesse já fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a um monte: sai dali, e ele sairia. E ainda em Marcos 4:31, vamos ver que o grão de mostarda é o menor dos grãos. E você pega um pingo de areia, é o grão de mostarda. Agora imagina que só essa fé é capaz de dizer ao monte para ele se mover, ele se moveria. Agora, imagina o quão pequena é a nossa fé. É microscópica, né? Se ninguém, pelo menos, andou nas águas até hoje, pelo menos, além de Jesus, talvez os mágicos, que através de bruxaria, ninguém mais andou nas águas. Então, olha o que você pode fazer tendo fé. És capaz de mover montanhas. És capaz de fazer tudo. A Bíblia declara absolutamente que nada te seria impossível. Pois Deus é o Deus dos impossíveis. Então, o Espírito de Deus habita em você. Como é que você vai ter uma coisa impossível para você? Isso seria inconcebível. Porque eu não faço pelo meu poder, eu não tenho poder. Eu faço pelo poder do Espírito Santo. E esse é o poder do Deus dos impossíveis. Então existe impossível aos seus olhos. E o último, vamos ver que só é filho de Deus aquele que crer. Aí diz claramente: a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes o problema não é Efésios. Às vezes o problema está em Efésios. Não, está em João 1,12. Às vezes o problema não é só fé. Às vezes o problema é você não é filho de Deus. Porque vamos ver, o macaco se parece com o macaco. Aleluia. Amém. Amém. Então é assim. O pintainho vai se parecer com a galinha. O jacaré vai se parecer com a fêmea que o gerou. Agora, você se parece com Deus? Eu acredito que nem todos. Por quê? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nessa altura o Espírito Santo estava em nós. Agora, se você não tem o Espírito Santo, qual é a parte que vai te assemelhar com Deus? Tipo, se Deus é Espírito e você não tem Espírito, qual é a parte que você vai se assemelhar a Deus e você não tem Espírito? Então, só a todos quanto creem receberam o Espírito Santo. Então podem ser feitos de Deus, porque se parecem com seu Pai. Eu pelo menos não sou filho do macaco. Eu pelo menos não vi do macaco. Então eu sei que meu pai é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu me pareço com ele porque eu aceitei Jesus Cristo como único e perfeito Salvador. E eu também quero ser presunçoso em dizer que todos quantos estão aqui também o receberam e aceitaram como único e perfeito Salvador. E em Efésios
6,16, nós podemos ver que a fé é o nosso escudo. Porque hoje aparece ciência daqui, ciência dali, a provar que Deus não existe. Mas se você não tiver fé, ou pelo menos a tua fé for de vidro, quando o inimigo lançar uma flecha inflamada, vai partir e vai te atingir. Então, precisa reforçar a tua fé para que cada vez mais alguém diga: Deus não existe. Tá bom, mas eu creio que Deus existe. Eu estava vendo uma história de uma menina que dizia: Jonas foi comido pela baleia. A pessoa dizia: não, é impossível a baleia comer uma pessoa. Ele dizia: não, mas Jonas foi comido. A pessoa: não. Ela disse: tá bom, então quando formos no céu, vamos saber. Ela disse: não, isso já não foi no inferno, uma coisa assim. Ela disse: então a pessoa que não acredita em Deus, quando estiver lá, vai saber, vai nos contar. Então, nessa altura, o que a menina tinha? Ela tinha fé de que o que está na Bíblia é verdade. O que ela ouviu como palavra de Deus é verdade. Hoje devemos ser assim. Não importa que a gente tenha ouvido macaco, ouvindo da serpente, não, esquece isso. Nós somos feitos pelo próprio Deus. Então, há tantas coisas que envolvem fé, que se não tivermos fé, é claro que vamos aceitar naqueles que vêm para tentar abalar nossa fé. Então, a fé é o nosso escudo contra essas pessoas. Sempre que alguém tentar abalar a fé, coloca o escudo e vai te proteger. E uma coisa é diferente, fé e esperança. Por exemplo, aqui alguns têm esperança de que eles vão nos céus. Júlia, você tem esperança de que eles vão no céu, né? Carlinho, tem esperança, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Agora não sei. Esperança é crer que eu posso ir no céu. A fé é crer que eu vou nos céus. Estão vendo, né? A esperança é que talvez, se eu continuar, não sei mais o que, tem muitos se aí. Mas a fé é como se você visses o que vai acontecer e garantes o futuro. Então eu tenho fé que vou nos céus. Eu tenho fé que vou prevalecer. Por isso, todas as minhas orações têm sido a pedir: Pai, nunca permita que eu me desvie, porque em Ti encontrei o melhor amparo. Agora, como é que eu não vou crer naquilo que eu pedi, se Ele diz que tudo quanto pedir, diz que não foi dado? Eu pedi que nunca se passasse daquilo que eu caminho. Então, se eu sei que não é daquilo que eu caminho, vou prevalecer no caminho até que minha alma seja ceifada, mas eu sei que a recompensa vem depois daquilo, pois eu estarei com o Pai. Aí onde não há mais morte, não há mais tristeza, há muita coisa que não há mais, de que hoje nos atormenta. Então, eu tenho fé. Uma recomendação: se você tem esperança, alguma coisa está errada. Porque a esperança, aquele que diz que a pessoa tem uma coisa a morrer, acho que está errado. Porque como eu sendo morto, a pessoa vai morrer. Então, se eu morrer, como é que a pessoa vai morrer depois de mim? Se a pessoa habitava em mim. Então, a pessoa vai morrer antes de mim. E muitas pessoas perderam a esperança. É por isso que são da igreja. Muitas pessoas perderam a esperança. É por isso que abandonaram a fé. Agora, não perca a fé. A fé te dá certeza de que você anda nos caminhos certos. E mesmo que erras de vez em quando, Deus vai te instruir para cada vez mais superar esses erros e cada vez mais a caminhar segundo os preceitos da graça. Então, já agora vamos falar dos dons de operação, ou outros dons de operação. No caso, tem o dom de cura, que é o primeiro. Vamos ver que Jesus, durante seu ministério, fez tantos milagres e tantas maravilhas, tanta cura ele conseguiu fazer. Agora, nós operamos segundo aqueles dons que o Espírito Santo nos concede. Alguns. Eu já vivenciei tantas coisas que eu acredito que se eu falar que não, Deus não existe mesmo assim com o coração, vamos dar chapada.
As pessoas falam, mas você também é muito teimoso. Você fala em língua, você não sei o que. Agora quer falar que não existe. Dá uma chapada bem rija. Vai falar mal. Então, entretanto, se nós vimos comparar aquilo que Jesus já fez, é apenas um grão de areia no mar infinito. Eu creio que ainda posso fazer muito mais, se quer mais, se buscar mais, se estar mais em comunhão com Deus. Então, Jesus nos prometeu que aquele que crer nele fará as obras que ele fez e fará outras maiores. Jesus curou, Jesus fez milagre. Então, vamos falar do dom de cura, pois agora é a nossa vez. Jesus subiu e mandou o Espírito Santo para que através dele nós fizemos as coisas maiores. Então agora é a nossa vez. A cura, vamos ver três tipos de cura. A cura emocional, a cura física e a cura espiritual. A emocional, vamos contar a história da samaritana. Ela que encontrou Jesus no poço, olhando para ele, ela tirava água, então Jesus lhe pediu a água. Ela disse, como você sendo judeu, pedes água a mim? Jesus Cristo diz, se soubesses quem me enviou e o dom que há em mim, pedirias a mim água, eu te daria a água da vida. Nessa altura, ela diz, como você sem ter uma coisa para tirar água, como assim vai me dar água? Aí conhecemos a história. Entretanto, Jesus diz que eu sou a água da vida. E ela pergunta, ela percebeu que ele é profeta, então ela vê que então precisa se converter. Mas diz, os judeus dizem que só podemos adorar Deus no monte. E aqui nós adorávamos, não é possível mais. Ela pergunta, então como farei? Jesus diz, chegará o dia, e já chegou, em que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Então nessa altura, para essa altura, já não era mais só no monte, onde tinha o templo, mas já podiam adorar a Deus em qualquer lugar. Então nessa altura, o que aconteceu? A samaritana que estava interessada porque não podia adorar o seu Deus, não podia buscar o seu Deus, agora tinha certeza de que ela podia buscar o seu Deus onde estivesse. Você pode buscar a Deus onde estiver, no teu quarto, na escola, seja onde for. É só precisa buscar a Deus em espírito e em verdade. Quando dizer não, Deus é santo, não fala só por falar, acredita que Deus é santo. Quando dizeres que Deus me perdoa, não fala só por falar, acredita que Deus vai te perdoar. Então é assim que se busca em espírito e em verdade. E essa mulher saiu daí a correr, pois ela disse, olha, vou me mostrar aquele que eu estou na minha vida. Aquela mulher estava feliz. Ela estava assim triste porque não sabia como adorar a Deus. Ela estava triste porque passou por 5 maridos e agora estava no 6º que nem sequer era seu marido. Havia muita coisa que aconteceu na vida dela, ela estava triste. Só que apareceu a cura emocional na vida dela e ela passou a ser uma mulher feliz que tanto correu para mostrar aquele que é o Messias a todos quantos pudessem ver. E o próximo é a cura física. Vamos encontrar em Lucas 7:22, onde os leprosos pedem a Deus, pedem a Jesus que esse os curasse. Então ele diz, vão lá os sacerdotes para que ele olhem em vocês e percebam que estão curados. Assim que irem aos sacerdotes, eles vão ver que, afinal de contas, já não tinham lepra. E essa história nós conhecemos, em que só um deles voltou para agradecer a Jesus. Entretanto, eles tinham uma doença física, não? A lepra é física. Sim. Aleluia. Amém. A lepra é física, sim. Degrada inclusive a própria carne. Mas estes leprosos foram curados. Então existe também cura física. Vamos falar da cura espiritual, onde o louco possuído por legiões foi liberto. Quer dizer, isso afetava o seu espírito, de tal maneira que ele não conseguia agir em coerência, não conseguia fazer aquilo que ele quisesse fazer. Entretanto, Jesus o libertou. Jesus mandou aqueles demônios para os porcos e ele ficou livre. Ele teve uma libertação. Ele passou a ter domínio da sua própria vida, não ser dominado por espíritos possessores. Então, sobre a cura é isso. Agora, sobre milagres, vamos ver que é toda maravilha que não passa pela cura. Se nós vermos, é possível eu, em algum instante,
através da cura milagrosa, curar. Mas se, por exemplo, eu mover montanha, aí quem curou? Se eu mover montanha, quem curou? Se eu mover montanha, quem curou? E se eu disser à árvore que nunca mais dará fruto e essa árvore secar, quem curou? E se eu transformar água em vinho, quem curou? Se eu transformar água em sangue, quem curou? Então, é assim a diferença entre maravilha e milagre e cura. Haverá cura em que, através de uma maravilha, a pessoa vai ser curada. Mas haverá milagres em que ninguém é curado, mas acontece uma maravilha. Os pães se multiplicam. O rio, no caso Elias abriu o rio, Moisés abriu o mar. Há tantos milagres na Bíblia. Então, chega a ser meio até incoerente querer explicar mais aquilo que é milagre. Mas vamos olhar por alguns milagres que aconteceram. Em Gênesis, um dos maiores milagres é o milagre da criação. Você imagina, de repente, eu dizer, faça-se terra. Aí no céu aparece uma terra que nunca existiu. Faça-se a luz, aparece lá um sol. Isso é um milagre estrondoso. Nem que eu falasse a montanha para se mover, nesse sentido se compararia ao milagre da criação. Desde o surgimento do princípio até a própria criação do homem, até a criação da mulher. E o segundo é o milagre do dilúvio e da arca de Noé. O dilúvio, nós conhecemos a história. Nunca choveu por tanto tempo e nunca mais choverá. A Bíblia declara isso. E choveu por 40 dias e 40 noites. A terra foi inundada. Entretanto, nem todos morreram. Houve aquele que construiu a arca, que é Noé, e ele foi livrado. Esse também é um milagre. E o próximo é o milagre de fazer chover maná por 40 anos. Deus fez chover maná por 40 anos. Você já imaginou todos os dias, 360 dias de cada ano, todo dia chover maná? E de repente, assim mesmo que ele colhesse a primeira coisa da terra, o maná parou de cair. Esse não é um milagre que durou um dia, 2 dias. Durou 40 anos. Durante o tempo que o povo esteve no deserto, esse milagre durou. Então, esse é um dos maiores milagres também. O próximo milagre é o milagre de parar o sol aproximadamente um dia. Isso está em Josué 10:13. Naquela altura, Josué e o seu exército perseguiam aqueles que eles precisavam matar, atendendo os confrontos que havia lá. Só que enquanto não conseguiram decepar todos, o sol não se pôs. O sol ficou lá em cima por quase um dia. Então, este milagre é maior, este milagre é grande. Pois, acho que aqui ninguém viu um dia desses o sol parar. Talvez em sonho, né? Mas agora imagina, não só parar por 1 segundo ou 2 segundos, parar por quase um dia. Este é um grande milagre. Então, o próximo milagre é o milagre de Sodoma e Gomorra. Por exemplo, sempre que há uma previsão de cair um meteorito, ninguém sabe onde vai cair, né? Aleluia! Amém. Sempre que alguém diz, não, vai cair um meteorito, fica assim, não, pode cair na China, pode cair nos Estados Unidos, pode cair Mas agora caiu, o fogo caiu exatamente numa cidade. Não é aquilo falhar que não, de repente também caiu um pouco em Jerusalém, caiu um pouco em Egito. Não. Caiu em Sodoma e Gomorra, só nisso. Esse é um dos maiores milagres. E o próximo é o milagre do nascimento e vida. O milagre do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso podemos encontrar nos evangelhos, os 4 evangelhos. Quer dizer, Jesus, só o nascimento já foi milagroso. Porque a Virgem concebeu. Ninguém que concebeu, sem, por exemplo, por inseminação artificial, por relações sexuais, mas a Virgem concebeu para dar origem a Jesus. Esse foi um milagre já. Depois, a vida, ele durante o seu ministério fez tantos milagres. E a morte, alguém que não merecia morreu. A ressurreição, talvez esse é o milagre que mais nos abrange. Porque todo aquele que estava condenado, hoje pode se declarar salvo. Porque o sacrifício perfeito já aconteceu.
Muitas pessoas dizem que não. O maior milagre é o milagre da ressurreição. Pois, a partir dali, o pecador é salvo, o fornicador é salvo, todos são salvos, só precisam arrepender-se e confessar a Jesus como único e perfeito Salvador. Então, acho que já chegamos no fim. Acho que aquilo que era para se falar hoje era basicamente isto. Embora saia um pouco daquilo que é o cerne, mas eu queria dar um índice daquilo que é nascer e ser batizado no Espírito. É conhecer a palavra, é conhecer a verdade e andar em conformidade com ela, pois assim você, não sei, durante uma oração em madrugada, durante você ser batizado, só precisas crer e aceitar que Jesus a Jesus foi dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. Amém? Amém. Então, acho que vamos tentar, vamos receber algumas questões do quanto se dissertou aqui. E já a seguir, vamos orar para que tudo quanto falamos tenha efeito em nossas vidas. Amém? Amém. Então, alguém deve ter alguma questão acerca daquilo que é nascer do Espírito. Alguém deve ter alguma questão acerca daquilo que são os dons ministeriais, espirituais, aquilo que é o dom de cura, aquilo que é o dom de operação de maravilhas, aquilo que é o dom de fé, aquilo que são os dons de poder. E aquilo, obviamente, eu creio que aqui tem pessoas que têm dúvida do que é ser batizado no Espírito. Então, esse é o momento de exporem as dúvidas. Se não quiserem expor, vamos gastar mais uns 20 minutos ou 30 minutos. Vamos fazer lembrar daquilo que falamos. Porque não entenderam. Irmão, praticamente só tenho uma questão. Não queria mais levantar, mas... bem, é mais ou menos sobre o que João Batista dizia. Ele dizia que eu vos batizo com água, mas vem aquele que vai vos batizar com Espírito e com fogo. A minha questão é, quando é que seremos batizados com fogo? Serem batizados com fogo. A questão é o seguinte: por que quem ora ou seja, na medida que ele vai fazer orações por línguas estranhas, por que ele não consegue se relembrar após da oração? Relembrar como... as palavras que ele vai poder falar com língua estranha. Gostaria que o irmão aclarasse mais um pouco o que é nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Uma vez que é um tema central, então... Sim, é possível alguém ter dois dons espirituais, 2 ou mais. Vou começar pela última questão. Por exemplo, o evangelista, geralmente, o dom de evangelismo, ou o chamado para evangelismo, pode ser acompanhado com o dom de profecia, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas. Então é possível alguém ter mais de um dom. É só vemos Jesus. Jesus curou, fez maravilha, profetizou. Então, há muitos dons ali. Agora, vamos ver quando seremos batizados em fogo. Oh, eu esqueci aqui, meu Espírito. Sim, o batismo pelo fogo, o fogo geralmente na Bíblia vai representar o poder. Então, quando recebermos o poder do Espírito, aí que recebemos o batismo do Espírito Santo, ou batismo do fogo. Já o batismo no Espírito é quando o Espírito nos prontifica para servir naquilo que é sua obra. O Espírito fala para nós, nós ouvimos e fazemos aquilo que é a sua missão. Entretanto, quando alguém tem os dons de operação, ou os dons que revelam a presença do Espírito Santo, isso é precisado do batismo de fogo. Toda a gente, em algum momento, sentiu um fogo no seu coração, pelo menos aqueles que são fervorosos sentiram. Esse é o sinal de que você tem um dom. Você não busca, mas tem um dom. E esse dom, receber-se a partir do momento em que é batizado pelo fogo.
Por exemplo, eu já há muito tempo recebi o dom de cura através de uma revelação. E esse dom, eu não tenho exercido, para ser sincero, mas esse dom está em mim. E eu sinto esse dom. Não só como fogo, mas outras sensações. Então, o batismo no fogo é que, ele diz, quando receber o Espírito Santo, recebereis poder. Então, batizado no Espírito Santo e recebeste o poder. Batismo no fogo e batismo no Espírito Santo. Esse é o detalhe. Todos eles tinham a capacidade de operar nos dons espirituais. Agora, quem ora em língua não lembra. É prática. O irmão está aqui? Consegue me ouvir claramente? Sim. De alguma forma, é prática. Quanto mais você orar em língua, também te será dado o dom de interpretação de língua. E com o tempo você vai perceber e consegues lembrar aquilo que te foi dado em revelação durante o dom de língua. Mas não precisa lembrar. São palavras que você não conhece o étimo, não conhece se é português, se é inglês. E não precisa lembrar. Quem ora em línguas, ora em mistério. E quem ora em mistério, ora a Deus. Então você não precisa lembrar, só precisa adorar. Ora e será edificado no Espírito. Só que tem um detalhe. Antes de orar em língua, eu sempre recomendo. Primeiro, garanta que está na presença de Deus. Garanta que o Espírito Santo está em ti. Só depois assim ora. Porque é possível também orar em línguas demônio. Então, se por exemplo, eu acabei de sair da boate, não sei com quantas pessoas, e chego aqui e quero orar em língua, é o demônio que vai orar em mim. É o demônio que vai orar em mim. Então preciso garantir que a presença em que estou é o Espírito Santo, e só depois orar, me permitir orar em língua. Porque eu disse que o dom de língua é um dos sinais mais notáveis naquilo que é o batismo do Espírito Santo. Por causa de quê? Porque a pessoa que está batizada no Espírito Santo permite-se ser usado pelo Espírito Santo. Se você está a falar em Espírito, é porque está a ser usado pelo Espírito Santo. Se você está a profetizar, é porque está a ser usado pelo Espírito Santo. Então, não precisa falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Mas é um dos índices mais comuns, principalmente nas igrejas pentecostais. E o próximo ponto é: o que é nascer do Espírito? É isso? Não, para aclarar melhor sobre nascer do Espírito e ser batizado. Oh, sim, é tão simples que eu até pensei que todo mundo já pudesse saber. Mas vamos tentar dar um chega naquilo que é a minha percepção, que eu admito é limitada. Ser batizado, ou nascer no Espírito, é reconhecer Jesus como Salvador. Efésios 4:30 diz que não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado. Então, a partir do momento em que nós confessamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos salvos, pois os nossos pecados Jesus já carregou. Então, é tipo, você confessa. Antigamente confessava-se os pecados ao sumo sacerdote, ou aos sacerdotes. Hoje quem é o sacerdote? Jesus. Então, se eu confessar a Ele os meus pecados, automaticamente Ele reme dos pecados. Eu fico livre. E a partir do momento em que eu não estou mais expressivo pelas trevas, vive em mim o Espírito Santo. É aí que você nasceu no Espírito Santo e começa um novo caminho. Claramente, quem nasceu agora, quem nasceu hoje, não vai viver, não vai ser batizado já. A não ser que estamos a crer em umas religiões, né? Até mesmo também na católica, para ser claro aqui a religião que eu estou a falar, depois de um tempo também precisa da confirmação. Pois, quando a pessoa cresce, precisa confirmar que foi batizado. Porque ele, a princípio, não tinha a ciência de ser batizado. Então precisa confirmar o batismo. Então é aí. Você não está crescido na palavra, não está crescido na verdade, não conhece o Espírito Santo. Vai ser selado do Espírito Santo. Só que você não é batizado porque você ainda não cresceu. Quando você crescer e reconhecer tudo aquilo quanto é o Espírito Santo, agora te será dado o batismo do Espírito Santo. Isso pode ser por imposição das mãos, pode ser através de do momento de oração, pode ser, há tantas formas de ser batizado pelo Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo é realmente receber ou aceitar o Espírito Santo como guia, de maneira que o Espírito Santo, a partir daí, começa a dar algumas missões. Por exemplo, já houve vezes em que, houve uma vez em que me foi revelada uma informação que eu precisava trazer para uma jovem, e levei a ela prevaleceu em oração.
e não, graças a Deus, as coisas não tiveram a gravidade que poderiam ter. Eu acredito que alguém também já recebeu algumas revelações do Espírito Santo. E isso será mais frequente se você ser batizado, porque o Espírito Santo agora conta com você como meio para atingir a outros. Quando somos batizados, quando seremos batizados em fogo, já respondemos, é quando recebemos poder do Espírito Santo para que servirmos como arma para prevalecer contra principados e potestades. A segunda, quem ora em línguas não se lembra. É claro, são palavras que não são português. Então se eu falar A, vou lembrar que A. São mistério. Sim, então não temos como lembrar, mas não precisamos lembrar. Só precisamos crer e orar, sabendo que estamos a orar para Deus. E o que é nascer no Espírito e ser batizado no Espírito? Já falamos. Nascer no Espírito é receber Jesus Cristo como Salvador, pois Ele vai nos selar no Espírito Santo. E ser batizado é receber aquilo que é a unção, receber uma missão, receber um chamado e ser junto naquele chamado. E é possível ter mais de um dom? Claro que é possível. Por exemplo, eu durante muito tempo pensava que o meu chamado era para profeta, porque recebi muitas revelações. Entretanto, tive alguma revelação de um profeta que me dizia que o meu dom é evangelista. Depois prevaleci em oração, perguntando a confirmação, recebi uma confirmação que o meu dom é de mestre. Agora eu fiquei a apoiar, terá tempo para isso, agora vou ser cristão por agora. E com o tempo Deus vai revelar. Então, é isso. Todos nós somos chamados para trabalhar na casa do Senhor, para cada vez mais saquear o inferno. Pois, quando nós não fizemos aquilo que devemos fazer, fizemos o mal. Quando nós não pregamos o Evangelho, estamos a assistir os irmãos a irem para o inferno, a perderem a vida eterna. Então, que sejamos mensageiros da palavra, sejamos mensageiros daquilo que é a verdade. Se alguém tiver mais alguma questão, claro, estamos aqui poucos, então será fácil nas nossas andanças, até mesmo antes de chegar na curva, ser possível responder todas quantas surgirem. Mas, claro, é a obra de Deus. Precisamos orar antes de terminar. O pastor veio aqui e disse: epa, encerramos agora. Mas eu disse: não vou encerrar. Fui teimoso, talvez manhoso, mas não me deixar a obra incompleta. Vamos terminar. Vamos orar para encerrar. Amém? Então, vamos orar em conjunto. Depois, o nosso irmão Ongole vai orar a oração para terminar em todos. Estamos a orar. Pai, obrigado pela sua presença durante este momento da palavra, este momento que mais uma vez conhecemos aquilo que é a sua palavra. Pai, queremos que essa palavra tenha impacto em nossas vidas, de maneira que cada vez mais descobramos aquilo que é o nosso chamado e andemos consoante ele, de maneira que cada vez mais a cura se manifeste em nós, em nossas famílias, nos nossos amigos, nas nossas andanças, Pai, de maneira que cada vez mais a nossa fé seja firme no Senhor, maior que um grão de mostarda, porque, Pai, nós cremos que és o Deus do impossível e habitas em nós na pessoa do Espírito Santo. Nós também cremos que é possível fazer até o impossível. Então, Pai, queremos agradecer, pois merecíamos muito menos, merecíamos talvez nada, merecíamos talvez a condenação, o sofrimento. Entretanto, nos agraciaste com tudo quanto não merecíamos. Nos agraciaste com a salvação, com o escudo da fé, com a armadura do Espírito. Pai, só queremos mesmo dizer obrigado, e que, Pai, nos conduza para cada dia mais falemos em novas línguas, oremos em mistério, cada dia mais os dons espirituais sejam vigentes nas nossas vidas, Pai. Cada dia mais aquilo que é o nosso chamado seja revelado para nós, de maneira que não andemos em caminhos tortuosos, mas andemos naquilo que é o caminho reto, direito para a salvação. E neste meio impactamos através do Espírito Santo outras pessoas para também venham a chegar a Ti. Porque a palavra diz
Ides anunciar o Evangelho a toda a criatura. Pai, no teu nome, eu quero pedir que a bênção, a unção, a graça seja derramada em todos quantos estão aqui, Pai. Em todos quantos puderam vir aqui, que recebam a tua graça, recebam o teu poder, recebam a tua manifestação e que andem contigo em todos os momentos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pois sabemos que neste nome existe a proteção. Aquele que descansa sombra do Altíssimo não precisa temer nada. Aquele que está sobre as tuas asas não precisa temer nada. Aquele que tem o escudo da fé em ti não precisa temer nada. Então, Pai, que a sua vigência em nós seja o preponderante, Pai. Que se tiver que faltar alguma coisa, falte qualquer coisa, falte dinheiro, falte alguma coisa, mas não falte a sua presença, porque a sua presença é verdadeiramente o mais necessário. No nome de Jesus eu peço essas palavras. Amém. Tá. Então, irmão, agora vai fechar de maneira que estaremos pronto para deixar aquilo que é. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez, porque o Senhor quis e permitiu que pudéssemos aqui ouvir a sua bendita palavra e permita que tudo que nós ouvimos possamos levar e estar em prática, levá-lo para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor, também antes de terminarmos, pedimos que o Senhor nos conduza nos nossos caminhos para que possamos chegar às nossas casas, assim os anjos da guarda estejam em frente para que nada de mal aconteça em nós. Pedimos essas pequenas palavras em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E já o nosso programa chegou ao fim e que Deus abençoe e que a próxima vez estejamos mais cheios ainda, embora somos pouco, mas Deus diz que onde tem dois Ele estará como terceiro. Então assim, com certeza que Ele esteve conosco e até a próxima vez. Amém.